E diante dos altos preços dos fertilizantes, a próxima safra aqui do Brasil, já na safrinha a gente pode começar a sentir os efeitos desse cenário, está sendo estrategicamente planejada pelos produtores. Os produtores estão ali observando se eles terão que, de fato, fazer uma safra com menos fertilizantes ou até mesmo sem fertilizantes. E esse uso racional, a otimização dos recursos, ela está sendo bastante debatida pelo setor e nós vamos fazer isso por aqui também, por isso que nós convidamos o engenheiro agrônomo Leandro Zancanaro, que é consultor técnico na área de solos e sistemas de produção, para nos ajudar a entender um pouco mais do atual momento e aquilo que o produtor está planejando e o que ele pode efetivamente planejar sem passar por grandes riscos. Não é isso, Leandro? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos, bom dia a você, Carla, bom dia a todos ouvintes aí da Notícias Agrícolas. É um ano, uma safra, né, que vai vir de muitas discussões, né, e muitos planejamentos, e obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Nós é que agradecemos a gentileza do senhor de compartilhar informações conosco. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: de fato, o produtor já tem isso na mente, que vai ter que realmente diminuir o uso de fertilizantes ou até mesmo fazer parte da sua safra sem esses produtos, Leandro? Carla, é uma ótima pergunta. O cenário do mercado de fertilizantes está assustador, né? Então, muitas vezes vem à tona, né, essa pergunta, se o produtor vai ter que reduzir o fertilizante ou até deixar de aplicar. Eu prefiro não falar em reduzir fertilizantes ou não usar fertilizantes. Eu prefiro falar da seguinte forma: vai ser a safra, vai ser o ano agrícola de maior uso de tecnologia. Por que eu falo isso? Porque, só deixar claro para o meio, que muitas vezes nós fazemos uma confusão, né? Tecnologia não se refere à quantidade de fertilizantes ou insumos, ou necessariamente a um modelo da máquina agrícola. Tecnologia se refere ao conjunto de conhecimento com base científica aplicado numa atividade. O que eu quero dizer com isso? Em que a safra futura, 22 e 23, vai ser a safra que nós vamos precisar usar mais os conceitos agronômicos, na sua essência, né? E isso vai dizer ao produtor se ele pode reduzir ou não pode reduzir. E numa situação mais drástica, de preços elevados, ele pode até tomar a decisão de não aplicar. Mas a questão não é aplicar mais ou aplicar menos, é como eu faço a interpretação das minhas análises de solo, dos resultados da análise de solo com o histórico ao longo do tempo, do meu histórico de produtividade. Então, vou dizer assim para vocês, Carla e ouvintes: vai ser o ano em que, quando for usado os conhecimentos, os conceitos técnicos científicos com base apropriada, nós vamos conseguir, sim, fazer uma lavoura com um custo menor em termos absolutos, em termos de quilos por hectare de fertilizantes. Por exemplo, quando eu faço uma interpretação de um resultado da análise de solo muito bem feita, um laboratório confiável, né? Eu tenho um histórico bom de produtividade, um bom sistema de produção ao longo do tempo, como um histórico de produtividade em áreas cultivadas há 10, 20, 30, 40 anos, eu posso tomar decisões que me dizem assim: realmente eu posso trabalhar com a adubação de reposição, que Certo. seria aquilo que é exportado. É interessante que o senhor já chega com uma solução, né, Leandro? Na verdade, a gente vai ter que voltar a essa essência para otimizar os recursos que serão possíveis de serem utilizados nessa nova safra, se é exatamente isso que eu estou entendendo, e a gente vai ter que aplicar, portanto, esse conhecimento não só dos profissionais, mas o conhecimento das suas propriedades, que são essas análises de solo, o entendimento das condições climáticas para essas regiões. São essas informações que terão que estar alinhadas para a gente poder fazer uma boa safra, portanto. Perfeito, Carla. Associado a uma boa amostragem, um bom laboratório, uma boa interpretação, né, condições climáticas, também nós temos que associar ao histórico de cultivo de cada área, Certo. né, ao histórico de cultivo e também o sistema de produção. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Quem faz agronomia tem uma disciplina, né, geralmente é a fertilidade do solo,
em que nós temos lá, estudamos, aprendemos a interpretar os resultados da análise de solo. Em algum momento, né, aqueles valores que vêm no resultado da análise de solo são valores absolutos. Uhum. Aqueles valores absolutos, eles não têm um significado por si só, eles têm um significado quando bem interpretados. Quando eu interpreto para um produtor que o nível está muito baixo do nutriente, significa dizer que o solo consegue fornecer pouco, ou seja, a minha dependência dos fertilizantes é alta. Por outro lado, com o tempo de cultivo, eu vou corrigindo o solo de muito baixo, para médio. Chega um momento em que o nível é adequado. Quando eu, engenheiro agrônomo, interpretar que o nível é adequado, já estou falando ao produtor que o solo já consegue fornecer uma quantidade suficiente para produzir mais que 90% do potencial da cultura. Né? Então, ou seja, a minha dependência é menor. Então, são nessas condições que eu posso ajustar a minha dose no ano difícil, sem comprometer o presente e o futuro. Com o tempo, eu vou ter áreas, e é isso a realidade do Brasil, né, em função do investimento, com nível, eu vou interpretar no nível alto. Quando eu falar para o produtor que o nível é alto do nutriente, automaticamente já estou falando a ele em que o solo já consegue fornecer aquilo que a planta precisa para expressar seu potencial. Ou seja, é nessas condições de adequado e alto que eu posso ajustar a quantidade de fertilizantes para adubação de reposição quando tem um nível alto, ou até com nível alto, passar um ano sem fertilizante. Apenas nessa condição, quando tem um sistema de produção bom. O senhor imagina, portanto, que essa nova safra, apesar de desafiadora, ela vai ser boa também para que o produtor volte a sair daquele padrão de trabalhos de campo? O senhor imagina que a gente vai ver o produtor voltando a conhecer melhor a sua produtividade, os seus talhões que são diferentes, e entender que ele pode justamente, ele não precisa ser refém desses padrões de processos de plantio, de processos de aplicações ou de defensivos ou de fertilizantes, ele vai conseguir criar novas rotinas de trabalhos de campo? Excepcional pergunta, Carla. Eu vou dizer assim, essas safras em que a maior dificuldade do campo financeiro, ela vai nos fazer resgatar alguns conceitos básicos fundamentais. Então, o produtor ele já estuda, ele já detalha seu campo, né? Assim como a equipe técnica. Porém, esses anos difíceis, ele vai ter que realmente investir naquilo que é necessário, né? Porque as contas acabam ficando mais apertadas. Então, vai ser um ano de resgate aos conceitos fundamentais da agronomia. Isso é tecnologia. Vai ser um ano de maior uso de tecnologia, porque vai se usar mais conhecimento. Se eu vou usar mais insumos, menos insumos, é consequência do conhecimento. Então, vai ser um ano muito bom tecnicamente. Quando a gente fala nesses conceitos, Leandro, a gente está falando de conceitos que o produtor já conhece e que tem profissionais ao lado dele que ele já conhece, ou serão conceitos que ele vai ter que adaptar e aprimorar para essa nova safra, uma vez que ele opte, por necessidade talvez, em fazer uma adubação diferente, uma adubação mais racional, né, como tem algumas associações de classe chamando esse momento aí da nova safra. Ele conhece já esses conceitos, ele tem condições de aplicá-los, ou ele vai ter que aprimorar e adaptar para essa nova safra? Excepcional pergunta também, Carla. A minha posição é a seguinte. Você perguntou se o produtor conhece. O produtor tem muita experiência, né? Aquele produtor tem um produtor mais jovem, tem aquele produtor que tem vários anos. Então, ele tem muita experiência. Eu valorizo muito a experiência. Porém, eu tenho que dizer, claro, em que tem muitos produtores que têm uma formação agronômica, formação técnica, então esses conhecem esses fundamentos. Tem outros produtores que têm uma experiência prática muito importante, mas vai ser um ano em que, mais do que nunca, a parte técnica, a equipe técnica, que tem a obrigação de conhecer isso, conhece isso, tem a obrigação de fazer a aplicação correta dos conhecimentos. Então, mais do que o produtor conhecer, nós precisamos agora, nesse momento, nós, profissionais da área agronômica e técnica, fazer valer esses fundamentos. Eu acho que são esses profissionais que têm que fazer a diferença nesse momento. Claro que caberá a nós
a convencer, explicar, detalhar. É um ano de muito mais detalhes do que do passado recente. Então, mais que o produtor conhecer, é necessário que a parte agronômica, técnica, faça a diferença para o bem do profissional e para o negócio do produtor. Leandro, a gente consegue dar alguns exemplos desses conceitos ou dessas práticas que terão que ser adotadas nessa próxima temporada diante desses desafios, como exemplos daquilo que o produtor pode fazer para ir se planejando? Perfeito. Então, vamos dar um exemplo, né? Então, vamos dizer assim, né? O cerrado brasileiro, naturalmente, é um solo pobre em termos químicos, ácidos, pobres em fósforo originalmente, potássio, né? Automaticamente pouco cálcio, pouco magnésio, muito alumínio e poucos micronutrientes. Porém, depois de 1, 5, 10, 20, 30 anos de cultivo, nós sempre fomos bastante investidores em termos de correção de solo, por exemplo, quanto a fósforo. Então, se num solo, depois de 20, 30 anos de cultivo, e tiver um bom sistema de rotação ou uma sucessão bem feita, perceba que eu estou falando bem feita, né, com bom aporte de carbono, boa palhada no sistema de direto há vários anos, e se eu fizer uma amostragem adequada, um laboratório confiável, e se eu tiver um histórico de adubação ao longo do tempo adequada e que me justifique interpretar aquele resultado da análise de solo como teores altos de fósforo, automaticamente eu estou afirmando, quando eu interpretar com níveis altos de fósforo, associado com aquele histórico que eu acabei de falar, né, um histórico que me justifica esse teor alto, com qualidade das operações, e quando eu falar que está com teor alto, eu vou dizer assim para você, produtor, você pode trabalhar com a adubação de reposição. Qual que seria a adubação de reposição para uma soja de 70 sacas? Né? 70 sacas vezes 60 quilos por saca, daria 4,2. Daí em torno de 45, 50 quilos de P2O5 no ano. E para milho, mais uns 30, 40 quilos no milho segunda safra. Então, você faria uma safra aí, repondo 80, 90 quilos de P2O5. Mas vamos dizer que você está em uma situação ainda mais difícil, mas você fez o investimento no passado, você fez o dever de casa, você fez o investimento naquilo que dá residual, né? E você está com níveis altos de fósforo e você precisa enxugar um pouco mais a adubação. Em áreas com altos níveis de fósforo, com bom sistema de produção, áreas uniformes, né? Com boas produtividades históricas, você, em alguns momentos, com orientação técnica, você pode até eliminar o fósforo por um ano, que não comprometa a produtividade deste ano nem o ano que vem. Mas não é só análise de solo, é tudo o contexto, tá? Quanto a potássio, se você tem níveis altos de potássio no solo e tem um bom sistema de ciclagem de potássio, o milheto, braquiário, até o próprio milho, níveis altos de potássio, né, você consegue sim ajustar a dose de potássio, muitas vezes apenas para reposição, até uma quantidade menor que a exportação num ano só. Mas percebam que, outro exemplo, em solos arenosos, né, mais do que pensar na quantidade de potássio que vou aplicar na safra 22, 23, eu tenho que pensar, já agora, após a safra 21, 22 que está iniciando, como eu consigo ciclar aquele potássio que eu apliquei agora. Então, para economizar potássio na safra 22, 23, eu tenho que ter um sistema que cicle potássio antes da safra 21, 22, após a safra, aliás, antes da safra 22, 23, ou seja, após a safra 21, 22. Ou seja, essa decisão começa agora. Ciclagem de potássio é fundamental, principalmente em solos arenosos. Quem tem ciclagem de potássio tem uma flexibilidade maior do que quem não tem. Ou seja, além do que ele pode planejar, Leandro, ele já pode fazer adotar algumas dessas práticas já na safra 2021-22 para garantir que ele vai ter um solo melhor preparado, portanto, para a próxima safra. Perfeito. Perfeito, Carla. O que nós colhemos numa safra, né? O que eu vou colher na safra 22, 23, não é consequência só daquilo que eu vou fazer em 22, 23. É consequência do tudo que eu fiz anterior também, não só no que eu faço em 22, 23. Ou seja, as tomadas de decisão para a safra 22, 23 tem muito, muito, muito a ver com o que eu fiz nos anos anteriores, ao longo do tempo. Quem fez o dever de casa
quem investiu em práticas básicas, bem feitas, que dão efeito residual, tenho certeza que vai passar tranquilo, mesmo com preços altos de fertilizantes. Por quê? Vai usar parte daquilo que fez nos anos anteriores. A safra 22-23 já começou. E é interessante que, de fato, vocês técnicos especialistas têm falado já há muitos anos, pelo menos há 11 anos, que é o tempo que eu atuo como jornalista no agronegócio, que é trabalhar o perfil de solo, trabalhar e garantir um bom perfil de solo, que talvez esse seja o seu melhor investimento, né, Leandro? É garantir que realmente as sementes vão chegar num ambiente favorável para que elas possam demonstrar todo o seu potencial, todo o seu vigor, mesmo que elas não recebam essa adubação que elas vieram recebendo em outras temporadas, mas garantir que o solo se mantenha vivo e se mantenha, de fato, um ambiente saudável para essas sementes já é um passo importante, né? Perfeito, Carla. O perfil de solo, a correção do perfil do solo, ela é muito importante. É muito importante. Eu considero como se fosse, quando for construir uma casa, você começa primeiro pelo alicerce, né, da casa, do prédio, do armazém, né? Você faz o alicerce, né? Um bom alicerce é fundamental. Depois você cobre esse alicerce. Então, o perfil de solo é fundamental. Mas, viu, Carlos e demais ouvintes, eu tenho um recado para você. Além do perfil de solo, existe um outro fator que ele é muito importante. Até, na minha opinião, eu vou falar para vocês assim, que é o fator principal em áreas cultivadas há vários anos, e que já tem uma correção química, é o fator principal para aumento da produtividade, para aumento da estabilidade, para aumento da eficiência do uso dos nutrientes e tudo mais. Esse fator é sistema de produção. O que é sistema de produção? Qual a sequência de culturas que você, produtor, está fazendo ao longo do tempo? Qual a sequência de culturas, né, que você está fazendo? Qual a qualidade desse sistema de produção? Qual a qualidade dessa sequência de culturas ao longo do tempo? Se é o sistema plantio direto ou o sistema que tem um revolvimento frequente. Na minha opinião, quem tem um bom sistema de produção, né, aumenta muito a eficiência do uso da água, amenizando fatores climáticos adversos como deficiência hídrica. Quem tem um bom sistema de produção aumenta a eficiência do uso do fósforo. Quem tem um bom sistema de produção aumenta a eficiência do uso do potássio. Quem tem bom sistema de produção também tem uma maior tolerância à acidez do solo. Então, além do perfil do solo em profundidade, depois que eu fiz o alicerce, eu tenho que trabalhar na camada superficial com sistemas que aportem carbono, raiz em profundidade e resíduo vegetal sobre a superfície. Quem tem um perfil razoável e um bom sistema de produção tem maior eficiência do uso de nutrientes e da água e tem uma flexibilidade maior nas estratégias para a safra 22-23. Excelente. Flexibilidade, acho que é a palavra que a gente mais vai ver o produtor que tiver essa flexibilidade se destacar nessa safra 22-23. Leandro, tudo isso vai ter que ser também caminhar paralelamente a uma atenção muito forte às questões climáticas, meteorológicas e evitar também práticas que não façam uma mitigação desses riscos climáticos. Por menos que o produtor consiga controlar o clima, ele consegue adotar práticas também que ele mitigue os efeitos de uma estiagem, como escalonar melhor o seu plantio, diversificar os seus ciclos produtivos ali na escolha das suas variedades. Isso também vai fazer parte desses desafios e dessa flexibilidade? Com certeza, né? Com certeza. A atividade agrícola, né, é uma atividade econômica a céu aberto, né? Sim. Então, o produtor ele tem um patrimônio imenso, faz investimento absurdamente alto, a céu aberto, né? E está suscetível aí à deficiência hídrica, ao excesso hídrico. Então, eu vejo, na minha opinião, que essas práticas para amenizar esses fatores climáticos, né, é fundamental. Só que isso eu não consigo fazer de um ano para outro, né? Eu vou construindo ao longo do tempo. Então, de novo, eu volto a falar. Quem fez investimento no passado recente e passado distante, quem está fazendo investimento no básico bem feito, né, e no que dá residual, tem automaticamente já feito a sua tarefa de amenização dos efeitos climáticos, né?
Então, essa questão de perfil mais profundo, associado obrigatoriamente a um bom sistema de plantio direto com palhada na superfície e com raiz em profundidade. Às vezes, e a grande maioria dos nossos produtores não conseguem fazer um sistema plantio direto perfeito com rotação de culturas, mas às vezes não, um bom sistema, às vezes eu não consigo fazer o mundo ideal, né? Então, se eu não consigo fazer a rotação, um bom sistema de rotação soja-milho ajuda muito. Mas percebam, é um bom sistema soja-milho. Então, veja que todas essas práticas, ao longo do tempo, vão se somando. Foi isso que eu falei de fator residual. Então, realmente, quem fez e faz as práticas básicas bem feitas, né, e naquilo que dá residual, também vai conseguir uma estabilidade maior de produção. Leandro, a gente pode pensar que, de fato, a produtividade pode ser um pouco mais limitada caso o uso de fertilizantes seja reduzido ou nem aconteça por alguns produtores, ou é muito cedo para a gente entender, ou mais ainda uma terceira opção vai muito de caso a caso, justamente daquilo que o produtor veio fazendo nos últimos anos e no que ele vai ter que fazer nessa próxima safra. A gente vai ver inúmera diversidade de casos, de resultados, de produtividade e de desafios nessa nova temporada, justamente por conta do diferente perfil de produtor que nós temos num Brasil desse tamanho? Excepcional pergunta, Carla, de novo, né? Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, o que nós vamos ver é uma diferença de resultados e de estratégias, né? De produtor para produtor e também de profissional para profissional, e dessa interação entre produtor e profissional e produtor. Esse ano, essa safra 22-23 tem uma certeza, como eu falei anteriormente, bem no início, vai ser o ano de maior uso de tecnologia, tá? Porque vai ser necessário usar ainda mais conhecimento. A tua pergunta é, quem fazer o dever de casa bem feito, né? Uma interpretação bem feita, um levantamento bem feito, uma discussão bem feita, né? Não só apenas matemática, não apenas no Excel, não acredito em recomendações no Excel, tá? Ainda mais nesse momento, né? Quem fizer o dever bem feito, eu vou falar o seguinte, e quem tiver um histórico bem feito, não vai perder produtividade, nem na safra 22-23 e nem nas safras seguintes. Quem fez um trabalho bem feito e quem fizer um bom trabalho de planejamento agora, né, desde agora, não vai colher menos, né? Não vai colher menos. E também não vai ficar mais sensível à deficiência hídrica, por exemplo. Por quê? O que importa é o alicerce, é a sua base. A produtividade não é só em função do que você faz no ano, é em função do que você faz no ano e também do que você fez ao longo do tempo, né? Então, minha opinião é o seguinte, vai ser um ano muito bom em termos de qualidade de discussão técnica. E vai ter aqueles que vão colher menos, porque talvez na ansiedade, na necessidade, vão fazer o que não devam. E tem pessoas, outras situações que as pessoas vão até investir até mais do que necessário, porque desconsideraram os conceitos fundamentais e toda a poupança que criaram ao longo do tempo. Então, mas, para quem fizer o dever de casa, vai ser um bom ano. Leandro, olha, foi um grande prazer ter o senhor aqui hoje conosco, trazendo essas primeiras perspectivas e principalmente essas primeiras orientações para a próxima safra. Com certeza vamos falar muito ainda aqui no Notícias Agrícolas, continuar trazendo o senhor para nos atualizar sobre esses desafios. E eu acho que a gente, né, nos remeter novamente ao que nós dissemos ali no começo da nossa conversa, que essa vai ser a safra onde teremos o maior uso de tecnologia, e lembrando que tecnologia é o conhecimento científico acumulado e aplicado em determinada situação, né? Então, eu acho que dessa forma a gente já consegue dar um norte bastante importante para os produtores brasileiros que nesse momento estão aí fazendo as suas estratégias e detalhando os seus planejamentos, né? Perfeito, você resumiu perfeitamente a minha mensagem e no que eu acredito. Você resumiu perfeitamente. É essa a mensagem mesmo. Tecnologia não se mede pela quantidade de insumos ou o que eu consumo em si, é conhecimento. Se eu vou consumir mais, consumir menos, consumir algo mais novo, algo mais antigo, é consequência.
tecnologia é conhecimento, que você resumiu muito bem. Obrigado, agradeço a vocês, fico à disposição sempre. E dizer assim que a agronomia, né, a agricultura, a pecuária, a floresta, né, é muito dinâmica, né, e nenhum ano é igual ao outro. E obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês e a todos os produtores do Mato Grosso e do Brasil. Muito obrigada, Leandro. É importante a gente lembrar que estamos tratando de organismos vivos, né? Então, tudo que está vivo é muito dinâmico e a gente precisa ter muito carinho, muita atenção e monitoramento constante para cuidar disso tudo, né? Perfeito. É isso aí, nós mexemos com algo vivo. É E esse isso. vivo é dinâmico, né? Você resumiu muito bem, Carla. Parabéns aí pelo trabalho e pela essa abordagem. Poxa vida, muito obrigada. Leandro, a gente já te espera para as próximas, viu? O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Um abraço pro senhor também. Até mais. Até mais. Olha só, pessoal, nesta quinta-feira, hoje é quinta-feira, né? Às 18 horas, horário de Mato Grosso. Então, 17 horas, horário de Brasília. 19 horas, horário de Brasília. 18 horas, Mato Grosso. A ProSoja, Associação dos Produtores de Milho e Soja de Mato Grosso, a ProSoja MT, vai realizar uma live, a live Adubação Zero. O objetivo dessa live é explicar justamente sobre o uso racional de fertilizantes no solo para reduzir os custos na produção, reduzir os custos da safra 2022-23. Deste evento participarão o Leandro Zancanaro, que esteve conosco então nessa entrevista, também o superintendente do IMEA, o Cleiton Gauer, e o vice-presidente da ProSoja MT, o Lucas Costa Beber, tá? Então, eles estarão reunidos ali nesta live, que vai ser transmitida pelo YouTube da ProSoja MT e também pelo Instagram da associação, né, pela página do Instagram da ProSoja MT, e vale a pena você acompanhar essa live também para entender quais serão os seus desafios para a safra 22-23, que já foram alguns discutidos aqui com o Leandro e que serão discutidos ainda ao longo dos próximos meses, até o ano que vem. Vamos continuar falando sobre isso para que você tenha informações consistentes para tomar boas decisões, portanto, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.